Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 11. Hoje vamos meditar dos versículos de 17 a 44. João 11, de 17 a 44. Texto da nossa meditação. Temos caminhado nessa série Encontros com Jesus, encontros que Jesus teve, que estão narrados na Bíblia, e em especial no Evangelho de João, né? E nos trazem, de um lado, a necessidade humana que nós temos, e de outro lado, a solução em Cristo Jesus, revelada em Jesus, e que nós podemos então encontrar somente em Jesus as soluções para as maiores dificuldades para a nossa vida. E hoje meditaremos sobre esse tema: quem é Jesus para nós? Antes de nós lermos o texto, aqui nós não vamos ler o capítulo inteiro, é um capítulo muito grande, então nós vamos começar a partir do versículo 17, mas para situar aí o contexto, a leitura, eu quero lembrar aqui a história, né, o que está se passando aqui. Jesus Cristo, ele era amigo de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E chega um momento em que Lázaro fica doente, e Jesus, ele estava um pouco longe dali da cidade dele, e ele recebe uma mensagem dizendo, né, que Lázaro estava doente, que aquele a quem Jesus ama estava doente, e um pedido das irmãs para que Jesus viesse para curar Lázaro. Mas Jesus não faz isso, né? Jesus, ele espera ali 2 dias, e depois ele resolve ir lá para ver como está a situação. Mas ele já fala, desde já, para os seus discípulos, ele fala assim: Lázaro já está morto. E todo mundo fica assim, ele fala assim: não, mas essa situação toda vai ser para glorificar o nome de Deus. Então, depois desses 2 dias, ele resolve ir e caminhar ainda mais um tempo até chegar lá em Betânia, né, a cidade deles. Então, agora nós iremos ler o texto a partir do versículo 17. Leia comigo e mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse?
Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Aí fui até o 45, né? Mas, então nós podemos ver aqui que Jesus, e não só aqui, mas em todo o Evangelho, que Jesus ele tinha um relacionamento de muita proximidade e de muito amor com esses 3 irmãos, com Lázaro, com Marta e com Maria. E eu quero olhar para esse texto, e nós podemos aqui dividir esse texto em 3 encontros que Jesus tem com esses 3 irmãos. E em cada um desses encontros, Jesus se revela de uma forma diferente. Revelações que Jesus fez para essas pessoas e que Jesus continua fazendo para cada um de nós hoje em dia, quando nós então temos esse encontro com Jesus. E a primeira forma como Jesus se revelou é como o socorro presente. Jesus se revela como esse socorro bem presente no tempo da angústia, assim como nós lemos ali no Salmo 46. Jesus ele se mostra como esse homem e também esse Deus que não está alheio às nossas dificuldades e às situações difíceis que nós passamos nas nossas vidas. Agora, o que nós podemos observar aqui no texto é que ele não vai agir de acordo com as nossas expectativas. Jesus não agiu de acordo com a vontade de Marta e Maria. Jesus não agiu de acordo com o tempo que elas esperavam que Jesus agisse. Mas mesmo assim, isso não indica que Jesus não tinha amor, que Jesus não tinha um plano para eles, que Jesus não estava interessado na vida de Lázaro. Jesus, ele se interessa sim, mas ele tem o tempo certo de agir nas nossas vidas. No versículo 17, nós já começamos vendo aí que Jesus chega 4 dias depois da morte de Lázaro, né? Parece que Jesus está aqui 4 dias atrasado já, né? O que nós podemos observar com isso? Que existe uma diferença do tempo de Deus para o tempo dos homens. Até no grego nós temos 2 palavras que refletem isso, né? Nós temos o cronos, que é o tempo aqui dos homens, né? Os nossos dias, meses, anos, minutos, segundos. E nós temos também o kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo aí, nós não podemos medir, nós não sabemos, nós não temos como colocar Deus na parede e cobrar Ele sobre quando que o Senhor vai agir, quando que o Senhor vai fazer tal coisa, né? Deus, Ele tem os propósitos dEle, que nem sempre nós vamos entender. Quando Deus age, quando Deus não age. Por que Deus demora? Por que Deus age rápido para alguns? Por que Deus demora com outros? Mas em tudo isso, nós precisamos saber que Deus, Ele não está alheio às situações que nós vivemos. Ele não está distraído para as situações difíceis que nós passamos nas nossas vidas. O texto deixa muito bem claro, até antes aqui, né, os versículos anteriores que nós não lemos, que Jesus sabia que Lázaro estava doente e Jesus sabia que Lázaro estava morto. Mesmo tão longe, Jesus fala para os seus discípulos: Lázaro dorme. Aí os discípulos até falam assim: então está tudo bem, né, se ele está dormindo. Ele fala assim: não, o que eu estou falando que ele está dormindo é porque ele está morto. Aí Jesus fala diretamente para eles: Lázaro está morto. Mas nós vamos lá, mesmo assim, né? Isso já nos faz pensar na nossa própria vida.
em que muitas vezes nós estamos esperando respostas do Senhor, nós estamos esperando uma bênção de Deus, nós estamos pedindo algo para que Deus faça, que Deus nos dê uma cura, que Deus providencie um emprego, que Deus me ajude com aquela situação difícil que eu estou passando na minha família, que Deus converta aquele meu familiar, né? Aquela minha esposa, o meu esposo. E às vezes parece que Deus não responde, Deus demora, né? Agora, o que nós precisamos entender é que todos os atos de Jesus são para glorificar a Deus, e Ele vai agir no tempo dEle, que é o melhor tempo. O nosso tempo não é o melhor, mas tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E esse ato aqui específico que está registrado, que nós estamos estudando aqui nessa noite, dessa ressurreição de Lázaro, também vem mostrar algo muito importante, vem glorificar a Deus e nos mostrar que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Veio mostrar para todos que estavam ali e também para nós, né, que Jesus Cristo é o próprio Deus. E existiam ali muitas pessoas que já seguiam a Jesus, muitas pessoas que amavam a Jesus, muitas pessoas que acreditavam sim que Jesus Cristo era alguém poderoso, era um profeta especial, entendiam que Ele era enviado de Deus, mas eles não entendiam necessariamente que Jesus Cristo era o próprio Deus. Era assim, ó, é alguém especial, é alguém bacana, um enviado de Deus, um profeta assim, show de bola. Mas pensar que Ele é o próprio Deus que está ali já era demais, né? E Marta, ela revela isso na bronca que ela dá em Jesus Cristo. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui quando Ele estava doente, né, Ele não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes aqui, isso não tinha acontecido comigo. Senhor, dessa vez o Senhor pisou na bola, hein? O Senhor falhou comigo. Acho que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se perdeu aí na sua agenda, deveria ter vindo antes, Jesus. E agora, né, tudo está perdido. Meu irmão morreu, já era, né? Talvez o Senhor estivesse ocupado com muitas outras coisas e o Senhor não recebeu a minha mensagem, o Senhor não ouviu ali o meu pedido de socorro. E às vezes a gente fica assim, né? Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. A gente ora, pede, e parece que Deus não está ouvindo, né? Mas Jesus, Ele vem se revelar aqui para Marta de uma forma muito especial. O Timothy Keller, que é o escritor desse livro, que é a base aqui da nossa série de estudos, comentando esse texto, ele traz uma ilustração aqui que eu achei muito interessante. Ele diz que se Jesus Cristo fosse um personagem folclórico, um personagem inventado pelos seres humanos, né? Se Ele não fosse real, provavelmente Ele seria descrito aqui nesse texto como alguém que chegou ali de peito estufado, sorrindo, no meio de um funeral, e falando assim: calma gente, calma, deixa comigo. Por que vocês estão chorando? Não precisa ficar chorando assim. Para que toda essa preocupação? Eu estou aqui, gente, calma, vocês vão ver só o que eu vou fazer, vocês vão ver, né? Mas Ele não age dessa forma. Jesus Cristo, Ele se preocupa mesmo com as nossas aflições. Jesus Cristo, Ele vem com uma seriedade, e Ele aproveita esse momento de dor, de luto, para trazer lições valiosíssimas, não só para Marta, para Maria, mas para todos nós, lições que ficaram registradas na Bíblia, na palavra de Deus, e que chegam até nós. E Ele responde aqui a Marta com uma promessa. Ele diz assim: o seu irmão vai ressuscitar. Mas a resposta de Marta continua mostrando essa incredulidade dela, mostrando que ela não havia entendido o que Jesus respondeu. E ela diz: eu sei que Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Eles já acreditavam na ressurreição do último dia. E isso aqui, né, tudo isso que a Marta falou, mostra que ela estava com um coração muito ansioso. E as pessoas que vivem na ansiedade têm uma dificuldade de viver o tempo presente. Ou vivem muito presas ao passado, ou vivem muito presas ao futuro, né? Olha só, a primeira fala que Marta falou para Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, né? O se, geralmente é a frase muito dita
pelos ansiosos, né? Ai, se eu não tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse feito tal coisa, se. O se não existe. A gente precisa entender isso, né? Não tem como nós voltarmos no passado e mudarmos as coisas que nós fizemos. E às vezes a gente fica torturando a nossa mente com esse se, né? Ai, se eu tivesse tomado tal remédio, ai, se eu tivesse falado aquilo para aquela pessoa, talvez tivesse libertado ela, né? O se é algo que nos prende ao passado, é algo que nos faz ficar sofrendo ali, remoendo aquela dificuldade. E uma outra dificuldade que nós vemos aqui é que ela também ficou presa ao futuro, né? Não, as coisas só vão ficar boas lá na frente. Não vejo a hora, né, desse tempo passar e eu anseio pelo futuro. Eu só olho para o futuro, eu não olho para esse tempo presente aqui. Eu só olho para o futuro. Então ela fala assim, ele vai ressuscitar, mas lá na frente, lá nos dias, né, no último dia. Então ela não olha para o tempo presente, mas Jesus traz Marta para o momento presente. E ele fala assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, né? Não é eu fui, não é o eu serei, eu já sou. E o eu sou está aqui, ó, na sua frente. Eu sou, quando Jesus usa essa palavra, né, eu sou, e ele usa por várias vezes, principalmente o evangelista aqui, João, ele destaca muito isso, né? Ele destaca essas frases de Jesus falando, né, eu sou o pão, eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E é sempre Jesus se mostrando aqui como o próprio Deus, porque Deus se revelou com esse nome, né? Yahvé, que significa eu sou o que sou. Então todas as vezes que Jesus falava isso, né, eu sou, ele está mostrando que ele é o próprio Deus. E é um Deus que é presente. Ele é o nosso socorro presente e que está ali, ó, no dia de hoje, bem presente. E ele diz, né, que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele é a ressurreição e a vida eterna. Ninguém mais pode prometer isso. Ninguém pode prometer uma ressurreição para alguém. Ninguém pode prometer vida eterna para ninguém. Somente o próprio Deus. E Jesus Cristo, ele promete isso. Então, nas situações difíceis da sua vida, não se esqueça de que Deus, ele está presente. Existem momentos onde parece que Deus sumiu, que Deus está em outro lugar. Mas Deus, ele está presente. Deus, ele ouve as nossas orações. Deus, ele vê as situações difíceis que nós passamos. Deus sabe de tudo, e ele é esse socorro bem presente. Não é o socorro do passado, nem o socorro do futuro. Ele é o socorro presente, no dia de hoje. E então, continuando aqui o texto, Jesus se revela agora como um homem perfeito. A partir daqui ele vai se encontrar com a outra irmã, com Maria. Maria estava chorando, estava ali sofrendo muito com esse luto. E quando ela fica sabendo que Jesus Cristo está lá, ela sai depressa e vai ao encontro de Jesus e se prostra aos pés de Jesus. E ela faz o mesmo comentário que Marta havia feito. E ela diz também, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que elas combinaram, né? Parece que é algo que elas estavam falando. Ah, se Jesus estivesse aqui, né, não teria morrido. E as duas falam a mesma coisa. Mas Jesus Cristo responde de uma forma diferente, né? Ele não fala a mesma coisa que ele falou para Marta. Ele fica aqui em silêncio, ele fica mais quieto. E a Bíblia diz que quando ele vê Maria e os outros chorando, Jesus Cristo, ele fica agitado no seu espírito, ele fica perturbado. E depois no versículo 35 nos mostra que o próprio Jesus Cristo chorou. Um dos menores versículos da Bíblia, né? Jesus chorou. Um dos menores versículos, mas que traz uma lição profunda, né? Um grande significado, porque nos mostra aqui a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, ele é o próprio Deus que estava ali, mas ele também tomou essa forma humana, que, como eu tenho falado, ele tomou essa forma para todo sempre, ele sempre será humano também. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem.
E como ser humano, Ele entende também as nossas dificuldades. Ele entende as nossas dores. Ele passou por essas dificuldades também. Jesus, Ele sentiu fome. Jesus, Ele sentiu sede. Jesus teve cansaço. Jesus teve tristezas profundas. E aqui nós vemos Jesus chorando. E por que Jesus chora aqui? Existem várias teorias, né? Mas o que eu acredito aqui que nós podemos destacar, nós podemos resumir de uma forma geral. Por que Jesus chora aqui nesse momento? É porque Jesus está ali diante, claramente, do efeito do pecado que entrou aqui nesse mundo. Na semana passada nós meditamos aqui na nossa EBD sobre o pecado, né? Nós falamos seriamente sobre o efeito que o pecado trouxe ao mundo, que Deus criou esse mundo perfeito para nós servirmos a Ele, para nós glorificarmos o Seu nome, mas desde que o pecado entrou no mundo, a situação ficou feia, ficou bagunçada. Então Jesus está ali diante de uma situação que fez lembrar de tudo isso, né? De que a morte entrou nesse mundo por causa do pecado, e as pessoas então sofrem por causa disso. Lázaro, aquele a quem ele tanto amava, sofreu por causa dessa doença, por causa do pecado. A morte passou a existir por causa do pecado, o que tirou Lázaro ali do meio da sua família, e fez com que muitos ali estivessem chorando naquele momento, naquele funeral. E uma outra consequência do pecado também é que o pecado nos afasta da presença de Deus, nos afasta da glória de Deus, e nos torna insensíveis a Deus, insensíveis à presença de Deus, insensíveis às ações que Deus faz nesse mundo. É isso que o pecado faz nas nossas vidas. Então, naquela situação, Jesus Cristo estava naquele funeral, o próprio Deus estava naquele funeral, mas as pessoas cegas pelo pecado não puderam perceber isso. Continuavam tristes, continuavam sem esperança, só sabiam reclamar daquilo que poderia ter sido evitado, né? E até no versículo 37, alguns falaram, né, continuaram com o mesmo discurso também, de Marta e de Maria, outros judeus, e eles falam assim: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Olha só. Mas Jesus, Ele vem mostrar aqui que Ele é esse homem perfeito, que Ele vê a nossa dificuldade, Ele está presente na nossa dificuldade, Ele está agindo no tempo dEle, mas Ele se entristece também com o efeito do pecado no mundo. Nós devemos tomar cuidado para não vivermos cegos pelo pecado e insensíveis a tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, e principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de maiores dores também. Nós precisamos nos lembrar disso, de que Deus não está longe de nós, Deus não está afastado de nós. No final do ano passado, os irmãos sabem, né, nós passamos por uma situação terrível de aborto, né? Um filho que nós esperávamos muito, oramos pedindo a Deus. Quando nós tivemos o resultado positivo da gravidez, ficamos tão felizes, e depois recebemos aquela bomba, né, sabendo que o nosso filho havia morrido, e perdemos então ele, né? E eu confesso para os irmãos que foi a situação mais difícil da minha vida, foi a situação mais pesada que eu já passei, e por alguns dias eu tive muita dificuldade de orar. Eu não vou fazer de conta que sou um pastor muito bom e fiquei firme, fiquei forte. Não, eu chorei muito. Eu olhava para minha esposa chorando também, questionava a Deus, perguntava: por que isso, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Mal conseguia orar também, né? Uma dificuldade enorme de orar. Mas depois esse texto aqui foi vindo à minha mente, o Senhor foi me consolando com esse texto, que às vezes que eu orava pedindo assim: Senhor, tira essa dor de mim, e o Senhor não tirava aquela dor. O Senhor não tirava na hora. A gente queria: Senhor, tira agora essa dor, né? Não quero ficar sofrendo com isso. Mas o Senhor não tirou no momento que eu pedi. Mas depois esse texto aqui, eu fui lembrando, né, da vida de Cristo, fui lembrando disso, né, do efeito do pecado no mundo, e lembrando que não era o plano de Deus nós estarmos sofrendo assim, nós estarmos enfrentando a morte. Deus permite, sim,
Mas não era o plano inicial de Deus. Deus criou tudo perfeito. Não foi Deus que criou o pecado, não foi Deus que criou essas consequências. Deus permitiu sim que meu filho morresse, mas eu comecei a perceber que Deus também sofria comigo. Deus também estava sofrendo, né? Porque não era o desejo dele ver a morte, ver essa destruição, ver o sofrimento, ver as doenças. Não é a vontade de Deus isso. E eu comecei a pensar, olha, Jesus Cristo passou por tudo isso também. Jesus Cristo passou pelo luto, Jesus Cristo passou pela dor, Jesus Cristo chorou também, como eu chorei. E como diz lá na carta aos Hebreus, né, Ele é o nosso sumo sacerdote que nos apresenta de uma forma perfeita diante do Pai. E isso foi restaurando a minha fé, né, de poder voltar a orar, poder voltar a confiar no Deus e saber que a nossa vida não acaba aqui, né, a nossa esperança não está aqui nesse mundo, mas eu creio, né, que meu filho está na glória com o Senhor. Meu filho vive já com o Senhor, né, já tenho um dos meus filhos com o Senhor, né, vivendo lá. E essa é uma esperança maravilhosa, né? Lógico, eu queria ter ele aqui, né, conosco, mas que bênção saber que ele está lá na glória, né? Mas nós vamos passar por situações difíceis. Semana passada também eu vi um vídeo de um missionário batista que está lá na Ucrânia, e ele falando toda essa situação, e ele diz assim, ó, eu não estou forte aqui não, eu estou apavorado, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo da minha família morrer aqui também. Ele falou assim, eu fiz seminário, estudei teologia, já ouvi várias perguntas difíceis, mas a pergunta mais difícil que eu ouvi foi que meu filho fez para mim, dizendo assim, papai, eu orei e pedi para Deus parar com essa guerra, por que Deus não parou? E ele fala assim, eu também não sei, filho, por que Deus não parou com essa guerra, mas Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele, nós devemos continuar orando, pedindo por tudo isso, pedindo pela proteção, e não buscando querer entender, por que Deus, por que isso, por que aquilo, tem coisas que nós não vamos entender, tem pessoas queridas, que eu perdi, pessoas maravilhosas, que eram completamente servos do Senhor, e até hoje eu não entendo, por que Deus permitiu que essas pessoas morressem, mas eu tenho certeza que essa pessoa glorificou a Deus, e está lá na glória com o Senhor também, e está desfrutando da glória do Senhor. Então nós precisamos olhar por esse lado, né, de que Deus, Ele é o socorro bem presente, mas Ele também olha para as nossas dores, e Ele entende, Ele sofre conosco, e a nossa situação difícil não se encerra aqui nessa vida. Às vezes algumas pessoas, né, e nós até acabamos ouvindo isso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Agora nessa situação também que a Larissa recebeu esse diagnóstico de que o nódulo é benigno, e algumas pessoas falando assim, aí, tá vendo como Deus é bom? Como Deus cuida dos seus filhos? Tá, mas Deus também permite que os filhos dele morram, que os filhos dele também tenham câncer, né? Deus não é bom só quando Ele dá bons diagnósticos que nós esperamos, né? Deus continua sendo bom também na desgraça, na situação difícil, né? Porque Ele continua sendo presente, Ele continua confortando, Ele continua consolando, e Ele continua nos dando a esperança que Ele revela aqui ao final desse texto, que Ele é a ressurreição e a vida. Nessa terceira parte aqui do texto que nós estamos estudando, Jesus já falou com Marta, com Maria, e agora Ele vai se dirigir a Lázaro, o terceiro irmão. Ele vai agora realizar esse milagre da ressurreição, mas Ele dá uma ordem antes para os homens que estavam ali. Ele diz, tirem a pedra do sepulcro. O sepulcro provavelmente era uma caverna, né, de pedra, e colocava uma pedra ali na frente para que os animais não entrassem, e Jesus manda que eles tirassem essa pedra. Isso aqui já nos ensina que Deus é um Deus de milagres, sim, é um Deus que faz grandes coisas, mas aquilo que está ao nosso alcance, Deus Ele ordena, e nós devemos obedecer. Deus não vai fazer muitas coisas que estão ao nosso alcance de nós fazermos. Às vezes a gente fica, né, Senhor, me dá mais inteligência, né? Mas você está estudando? Senhor, me dá mais paciência. Tudo bem, mas você está exercitando? Você está buscando? Você está orando? Tem muitas coisas que estão ao nosso alcance, e nós devemos ser obedientes. E quando Jesus dá essa ordem para que eles tirassem a pedra, Marta continua ainda revelando aqui a sua incredulidade.
Ela olha mais para o morto do que olha para o Deus que estava ali diante dela. E ela diz assim no versículo 39: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Olha só, né? E na continuação aqui do texto nós vemos como que está a visão de cada pessoa. Marta está olhando para o morto, né, que estava já morto ali há 4 dias. Os outros talvez estivessem olhando lá para dentro do túmulo, né, tirando a pedra, olhando lá para dentro, como é que estava. E Jesus Cristo, o texto nos diz aqui que ele olha para cima, e ele agradece ao Pai em voz alta. Por que ele faz isso? Ele mesmo fala que não é porque ele não acreditava que Deus estava ouvindo, mas ele ora em voz alta para que todos soubessem que Deus responde às orações dele. Então ele dá uma ordem, ele diz: Lázaro, venha para fora. E o que acontece? O morto então ressuscita, depois de 4 dias. Por que isso? Por que Jesus esperou 4 dias? Alguns estudiosos trazem as informações de que os judeus, eles acreditavam de que até o 3º dia a alma ainda estivesse ali no corpo, né, da pessoa. Mas a partir do 4º dia, o corpo já estava então em decomposição. E aí nenhum milagre mais era possível ser feito, né? Então alguns que acreditavam em ressurreição, acreditavam que até o 3º dia ainda as pessoas pudessem ressuscitar, voltar à vida de alguma forma. Mas depois de 3 dias o espírito saía então do corpo, né? Eles acreditavam nisso. Mas Jesus vem mostrar então para eles, né, que mesmo no 4º dia eu ainda ressuscito, eu faço milagres, para vocês não acharem que foi coincidência, né, ou não. E ele ressuscita através da sua palavra. O Deus ordena e o morto ressuscita. O mesmo Deus que criou todo esse mundo aqui através da sua palavra, que falava haja luz, né, e a luz então apareceu. O Deus que falou haja separação das águas da terra seca, e então tudo isso foi acontecendo. Ele agora ordena e a vida volta para o corpo daquele homem. Aquele homem que estava morto obedece à voz de Jesus, se levanta e sai do túmulo. E da mesma forma Jesus faz conosco também. Nós devemos entender aqui que nós somos como Lázaro. O pecado nos deixa mortos, como a Bíblia diz, mortos nas nossas transgressões, na escuridão ali de um túmulo frio, escuro, solitário, amarrados com as roupas da morte desse pecado. Mas Jesus, ele nos chama de volta à vida, a uma vida com ele. E depois ele dá uma outra ordem, ele diz: tirem as faixas desse homem e deixem ele ir, né? Ele não fala assim, analisa aí, né, dá uma conferida. Talvez se Jesus não ordenasse isso, as pessoas iam ficar: nossa, uma múmia aqui, né, está andando. Então você não fica querendo entender o milagre que eu fiz, como eu fiz. Só libera logo esse homem para que ele possa voltar à vida dele. Tira essas faixas aí e deixa ele ir embora, não fica prendendo ele não. Deixa esse homem voltar à vida. E como consequência, no versículo 45, nós vemos que muitos que estavam ali viram esse milagre e reconheceram então que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e creram nele. Pensando em nós novamente, será que nós entendemos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Nós entendemos que Ele nos deu uma nova vida, como nós falamos aqui na semana passada, que nós nascemos de novo, e que agora estamos vivendo uma nova vida que pertence somente a Ele. Jesus fez um verdadeiro milagre em mim, ou eu só aprendi a me tornar um religioso que frequenta uma igreja e pronto? Que aprendi o evangeliquez, aprendi algumas músicas, aprendi até a orar bonitinho, ou eu estou vivendo mesmo uma nova vida diferente de tudo aquilo que eu já vivi anteriormente? E se Deus realizou esse milagre mesmo na sua vida, você tem mostrado esse milagre para as outras pessoas? As pessoas têm reparado que você é uma pessoa diferente, que você é diferente de como você era antes, que você é diferente daqueles que vivem nesse mundo perdido, daqueles que vivem guiados pelo pecado. Você é diferente, e você então exalta a Deus na sua vida através desse milagre, dessa nova vida que Jesus Cristo fez.
Ao olharem para a vida de Lázaro, muitos creram em Jesus Cristo. E ao olharem para a sua vida, as pessoas creem em Jesus Cristo também? As pessoas, então, estão ouvindo essa voz de Cristo, estão ouvindo essa palavra de Cristo, para poder receber essa nova vida e voltar a viver também? Nós somos como Lázaro, que podemos viver esse milagre de uma nova vida, e devemos testemunhar também para outras pessoas que estão mortas, que estão perdidas, e carecem tanto de conhecer Jesus Cristo, como a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, esse socorro bem presente na hora da angústia. Esse Deus que se fez homem e conhece as nossas dores. E o único capaz de nos dar a verdadeira vida, a vida eterna, que nos dá esperança para vivermos nesse mundo aqui. Embora as situações sejam difíceis, embora as circunstâncias sejam, sim, de uma forma que nos deixem sem esperança, nós podemos olhar para Jesus e saber que nele nós temos a vida eterna, e já passamos da morte para a vida. Não é que um dia iremos, é presente, nós já passamos da morte para a vida, e já vivemos com esse Deus no dia de hoje. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua palavra, e que o Espírito Santo aplique essa mensagem nas nossas vidas, trazendo transformação na vida de cada um de nós aqui, a começar pela minha vida, e que possamos viver uma vida diferente, essa próxima semana, diferente do que nós já vivemos. Amém?